Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, de estudo, de reflexões da série Espírita. Hoje, dia 19 de março de 2023, dando continuidade ao nosso estudo sobre princípios fundamentais do Espiritismo, especial o item 19, nosso episódio 16. Vamos manter a continuidade do estudo sobre a forma pensamento. E nós recorreremos novamente à lição inicial passada, a lição 126, que Emmanuel nos traz a belíssima demonstração de entendimento que o Espiritismo faz sobre as palavras tão amorosas e cheias, como disse a nossa querida irmã Joana de Ângeles, programadas para perdurarem por toda a eternidade as palavras de nosso Mestre Jesus. E vamos ao final dessa lição. A lição chama-se Ídolos. Então, nos fala Emmanuel: quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. É uma lição belíssima. Se cabe, irmão, desejar ouvi-la na íntegra, está no capítulo do nosso episódio 15. Mas o que nos fala aqui, a idolatria material, em que Emmanuel nos chama a atenção, é a idolatria também da fixação dos nossos pensamentos naquelas matérias aparentemente intangível, a matéria pensamento. A matéria pensamento que nos leva àquelas situações deploráveis do ser, aquelas situações de angústias permanentes, aquelas situações em que não nos devemos demorar porque Cristo nos estabeleceu o caminho. Sabemos nós que necessitamos carregarmos a nossa cruz, não a nossa cruz com murmúria, não a nossa cruz com a identificação das necessidades pueris, mas a nossa cruz carregada com amor e dedicação, sabendo que tudo passa, sabendo que as dificuldades, os insucessos são os nossos grandes professores. Pois estamos aqui, antes de mais nada, para aprender. Não digas que vieste à Terra somente para sofrer, como já disse também Emmanuel em outra lição. Nós viemos à Terra para desfraldar o nosso pensamento, para limpar o nosso pensamento, para equilibrar o nosso pensamento e, através dele, nos ligarmos com a verdade divina, com as verdades celestiais, com as verdades cósmicas, com a causa inteligente suprema, a causa amorosa das nossas vidas e que nos entende e que nos compreende, que é o nosso amado Deus. Então, irmãos, como diz aqui Emmanuel, quando te encontrares no campo do insucesso, dos desgostos, das grandes dificuldades, não se mantenha a tua mente no círculo das desesperanças, porque o teu pensamento se distanciará, permanecerá ali na sombra do eu, na sombra da imobilidade do espírito. E Jesus veio para nos libertar desses pensamentos. Livra-te desses pensamentos de preocupação quanto mais. Livra-te desse pensamento de ódio, de rancor, de inveja, de egoísmo, para que possa caminhar
para que possa estabelecer a tua verdadeira caminhada de Damasco no encontro do próprio eu, no teu autoconhecimento, e seguir sem vacilação ao encontro de Jesus, lutando, perseverando, mas com alegria cristã nos teus passos, hoje e sempre. Se conosco, caro amigo, cara amiga. E não esqueça, por gentileza, por Jesus, por nosso trabalho aqui na Terra, de divulgar esse nosso pequeno canal. Se conosco, que assim seja. Bem, meus irmãos, então, com essa novamente belíssima lição que Emmanuel nos traz sobre a idolatria mental, vamos entrar então na continuidade dos nossos estudos, observando que nossos capítulos buscam ser, adotamos, né, um método de ser mais menores, né, para que possa dar nosso irmão, nossa irmã, possibilidades de estudo no caminho ao trabalho, no caminho para o seu estudo, ou no instante de alguns minutos em que esteja sem nada a fazer, possa pegar aí os minutinhos e ouvir e estudar sobre os nossas reflexões. E aí nós vimos no capítulo passado, iniciamos, né, com a observação de que o Espírito é o ser inteligente que habita todo o universo. Portanto, nós vimos que Deus criou o Espírito, com E maiúsculo, que através das suas vidas sucessivas vai se depurando o seu corpo através das suas reencarnações. Mas Deus criou esse Espírito para que, com o objetivo do progresso, para que possa passar através das missões que Deus lhe confere para um desenvolvimento moral e intelectual, e um dia chegar a alcançar, a compreender Deus na sua plenitude de entendimento. E que por isso Deus mandou o seu Filho Jesus para nos ensinar, para nos mostrar qual é o caminho, qual é a verdade. E estabelecer, como nós vimos há alguns capítulos atrás, que a mediunidade que se consolidou naquele momento do Pentecostes, Jesus localizou que tempo viria em que todos nós profetizaríamos. E o Espiritismo, então, ele dá inteligência, ele dá compreensão a essa visão que Jesus estabeleceu para nós. E vamos aqui entender, então, que o pensamento ele é um atributo do espírito e não do cérebro. O cérebro é um órgão que recebe a manifestação do espírito. Vamos lá, na pergunta 89, Kardec, né, propõe a seguinte pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? E os espíritos respondem: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Não esquecendo que sempre dizemos aqui que Kardec, o método de Kardec foi propor uma mesma pergunta a um conjunto de centros espíritas que detinham ali médiuns, centros espíritas que não se conheciam, distribuídos por várias partes da Europa e do mundo, então milhares de centros. E os médiuns eram defrontados com essa pergunta. E aquele espírito que estava ali, mediunizando aquele nosso irmão médio, seja ele uma criança, seja ele um rico, seja ele um pobre, seja ele um professor, seja ele um pequeno construtor, seja ele homem ou mulher, recebia então uma resposta. E essa resposta então Kardec compilava, recebia. Olha o tempo, não existia internet, olha o tempo que chegavam as respostas. Kardec então consolidava aquelas respostas. E as respostas que traziam ali a mesma sintonia, o mesmo conteúdo,
Kardec percebia ali, então Kardec, que existia, portanto, uma verdade revelada. Esse é o método. E sempre a gente vai relembrar você, caro irmão e cara irmã, para que você se deixe bem fixo, para que você possa explicar como é esse método que utilizou Kardec e por que o Espiritismo, portanto, ele é uma ciência revelada. Então, resposta dos espíritos. A pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Ora, e aí a segunda pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta dos espíritos: quando o pensamento está em alguma parte, a alma aí está, pois que é a alma quem pensa. Portanto, o pensamento é um atributo. Um atributo de quem? Essencial de quem? Do espírito. Então, se a alma está pensando em alguma coisa, você já percebeu então, quando você pensa em alguém fixamente, aquela pessoa te liga? Ou então, quando vocês pensam em alguém, de repente vocês se encontram em algum lugar? É o que? O pensamento que voou. É os pensamentos que se encontraram. Não é maravilhoso isso? Lá na introdução, na página 56, Kardec vem e faz essa seguinte colocação: para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. O que é Kardec dizendo aqui? Que os espíritos não precisam da representação da palavra para dar forma aos seus pensamentos. Muitas das vezes, nós aqui na Terra já sentimos isso. Como exemplo, às vezes, né, com aquela pessoa bem simpática a nós, que tem aí uma comunhão de estreita e harmoniosa, né, de relação e de sentimentos ou de pensamentos, às vezes basta um olhar que a pessoa entende o que? O nosso pensamento. Olha, se aqui na Terra, obscurecidos por essa matéria, imagina o espírito livre dessa matéria. E como diz Kardec aqui, os espíritos superiores. Cada vez que nós subimos um degrau na escala evolutiva da nossa moral e do nosso intelecto, cada vez mais nos valemos da potência do nosso pensamento, das nossas ideias. Nas perguntas 11 e 12. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Na pergunta 12, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar a ideia de alguma de suas perfeições? Resposta: de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Então, o que os espíritos trazem aqui? Que o pensamento, a nossa evolução, é condição primeira para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa cada vez maior, melhor e completa compreensão do mistério da divindade. Agora, compreender como Jesus o compreende, através de uma aliança íntima, amorosa, de inteligência de Deus. E assim vamos, como Jesus nos falava, Ele e o Pai são um só. Através do nosso pensamento conseguiremos alcançar esse conhecimento.
E a pergunta 311 do Livro dos Espíritos. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertencer ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Resposta dos espíritos. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento destas pessoas e não aqueles objetos. Pergunta das mais importantes, demonstrando que não é a forma que atrai, e sim o nosso pensamento. Como diz a lição da Emmanuel, a idolatria da matéria. Não é um pensamento fixo em cada objeto. Não é um objeto. Naqueles momentos, então, por exemplo, que todos nós passamos, por exemplo, a lembrança no dia dos finados, que muitas das vezes as pessoas guardam aquelas roupas, guardam aqueles pequenos objetos, pensando ali que está guardando a lembrança daquela pessoa. Mas não. Como diz a lição aqui, a pergunta 311, não está no objeto a atração, o carinho, o afeto ou a ligação, e sim o pensamento. O pensamento que atrai. E atrai tanto um espírito bom, principalmente aqueles que estão já em estado já de evolução, evolutiva, quanto também atrai pelo pensamento espíritos que estão ainda numa sua convulsão mental. Então, é necessário a depuração do pensamento. Vamos ver um pouquinho mais como isso acontece, esse mecanismo. Então, irmãos, o que é o nosso pensamento? Como nós vimos, o pensamento é um atributo do espírito. E esse pensamento, ele se irradia como ondas pelo espaço. E aí, como foi dito na pergunta 311, o espírito, ele é capaz, então, de receber aquele pensamento, porque o nosso pensamento se irradia e vai encontrar aquele irmão, aquela irmã que nós pensamos sobre ele. Se ele está já em planos avançados, ele vai receber. Se ele está aqui na Terra ainda caminhando de forma ainda desregrada, porque o seu pensamento ainda está fixo na idolatria da matéria, ele também vai receber. Mas, sobretudo, o nosso pensamento, então, vai alcançar. E aí é importante a gente entender que o nosso pensamento, então, ele se irradia. O espírito, quem pensa, e ele pensa nós pensamos numa pessoa, nós pensamos no fato, e imediatamente as nossas ondas chegam lá, nosso espírito que chega até lá. E como que se dá isso? Portanto, vejam aqui que conforme a natureza do nosso pensamento, nós podemos alcançar um espírito evoluído ou espírito ainda imerso nas suas trevas ou ignorância. O que significa isso? Aquele irmão e aquele irmão que estão em estado, que se foram, que ultrapassaram as barreiras da matéria, mas em situações de convulsão mental, ou que foram violentos, ou que foram muito adoentados, não devemos pensar fixamente nessa pessoa, nesse irmão que foi dessa forma, e sim elevarmos sempre o nosso pensamento para que a ele chegue o que? As nossas ondas de equilíbrio emocional, de equilíbrio sentimental, enviando a ele, a esse irmão
as ondas, o nosso pensamento de amor, de entendimento, para que ele possa receber as possibilidades de crescimento. E como nós vimos, se o nosso pensamento se irradia, ele pode ser, portanto, de acordo com a natureza do nosso pensamento, alcançar espíritos que estão navegando no nosso entorno, porque são atraídos pelo nosso pensamento. Espíritos que não têm qualquer tipo de relação conosco, a não ser pela sintonia, foram capturados na nossa rede de pensamento, foram atraídos pelo nosso pensamento em sintonia dos pensamentos de mais baixa elevação. Enquanto os nossos pensamentos, a depuração do nosso pensamento nos permite alcançar as esferas mais celestiais e encontrar ali a possibilidade de vir ao nosso encontro espíritos que possam nos intuir a nossa mudança, intuir muitas vezes a nossa tomada de decisão por uma questão que precisamos resolver. Então, irmão e irmã, o nosso pensamento, ele irradia os nossos sentimentos, as nossas aflições, e, portanto, precisamos sempre manter limpo o nosso pensamento, para que a natureza da atração pela irradiação possa nos trazer o benefício do contato, do alcance com as esferas celestiais. Então, meus irmãos, fundamental entendemos aí como é o mecanismo de atração, não? E deixamos aqui então o nosso pensamento para que você, irmão, querida irmã, continue estudando conosco, continue buscando aí as reflexões e convide outras pessoas para estudar conosco também. Convide-as a entrar por esse pequeno caminho da ciência espírita, para que todos nós possamos aí comungar de uma ideia que o Espiritismo trouxe, que é trazer a execução da palavra de Jesus através da retirada dos véus do sobrenatural, estabelecendo aí um entendimento natural das leis naturais divinas que nos rege e para a qual nós iremos, de onde nós viemos e para onde nós iremos. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, que Jesus lhe assista nos seus pensamentos, que Jesus lhe permita alcançar as esferas sempre superiores, pois se assim tu quiseres, Jesus comparecerá e te ajudará. Tenha uma ótima semana, que tua família, os teus amigos, o teu trabalho seja dignificado pelo pensamento que tu possas começar a irradiar hoje e sempre de bem, de amor e de progresso. Que assim seja.